Oi, boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 12 de agosto de 2025. O nosso tema de hoje é: Você pode ser um sacerdote, baseado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. O que é um sacerdote? No Antigo Testamento havia os homens, que eram especificados por Deus, para servir no templo. Esses homens deveriam ter uma tribo específica, todos eram da tribo de Levi, e a principal função deles era oferecer sacrifício ao Senhor, era purificar o templo quando necessário, se purificar, era mediar, os homens a Deus, ou seja, oferecia sacrifícios, em nome, dos pecados das pessoas, para que fossem perdoados, melhor dizendo, para que fosse aplacada a ira do Senhor. E existia dois tipos. Existiam os sacerdotes comuns, eram aqueles que pegavam os animais, sacrificavam os animais, e existia o sumo sacerdote, era aquele que uma vez por ano ele se purificava, e entrava, no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício pelo pecado, do povo de Israel. Então, era só uma vez por ano que ele tinha esse direito de entrar no Santo dos Santos. E ele ficava ali até oferecer os sacrifícios. Isso acabou com a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, ele se sacrificou, ele foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado de todo mundo, e ele se sacrificou, por mim e por você. Então agora nós não precisamos esperar uma vez por ano para entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos nossos pecados. A gente já pode chegar diante de Deus, com as nossas mãos cheias de obediência ao Senhor e oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, como está escrito aqui em 1 Pedro. Então eu e você, nós somos sacrifício hoje, um sacrifício vivo, de gratidão a Deus, de obediência a esse Deus, e assim ele aceita o nosso sacrifício. Não é mais necessário esperar uma vez. Mas quando Cristo veio ao mundo, isso acabou através do véu do templo, que se rasgou de alto a baixo, ou seja, de Deus para nós. Foi algo que Deus quis fazer por nós. Ele que se aproximou. O véu foi rasgado de alto a baixo, não de baixo para cima, mas partiu de Deus. E hoje nós podemos entrar, no templo e oferecer nosso sacrifício vivo ao Senhor. Hoje, em nossa casa, nós podemos ser sacerdotes, nós podemos pregar para a nossa família, nós podemos ser mediador, na nossa casa, porque o mediador é o Senhor Jesus Cristo, e nós podemos oferecer esse Jesus à nossa família, aos nossos amigos, algo que praticamente antigamente era impossível, porque só o sacerdote tinha poder de falar em nome de Deus. Mas hoje todos nós que o obedecemos, que somos gratos, podemos falar em seu nome. Afinal, ele nos fez embaixadores. Embaixador é aquele que fala pelo reino, e nós falamos pelo reino de Cristo. Então hoje nós podemos ser esse sacerdote, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós podemos ser embaixadores de Cristo e falar em seu nome. Olha o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Ou seja, então todos nós hoje temos esse direito de fazer isso, não por nós mesmos, mas pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Aliás, ele é nosso mediador hoje. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 11 e 12. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes
os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. E é por isso que ele é o nosso mediador, né? Porque ele veio uma vez só, ofereceu sacrifício e hoje ele está vivo, né? E pode interceder por nós, pode ser o nosso mediador, pode rogar ao Pai por nós. E só ele pode fazer isso, só Jesus Cristo. Por quê? Porque ele pagou o preço com preço de sangue. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nos dê uma tarde abençoada, nos guarde, coloque essas palavras nos nossos corações, que nós possamos ter discernimento para entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, livra, Pai querido, das tentações, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém.